excelência de Jesus, sobre a superioridade de Cristo. E nesses 4 versículos, o autor da carta, ele vai falar que Jesus ele é superior aos profetas, que lá no passado ele falou por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho, e depois ele vai mostrar por que o Filho ele é superior. Essa revelação é superior, porque Jesus ele é o Criador de todas as coisas, ele também é o herdeiro de todas as coisas, ele é o representante, ele representa o ser de Deus, a pessoa de Deus, ele também é o sustentador de todas as coisas, ele é aquele o sacerdote que trouxe a expiação pelos nossos pecados, porque diz a palavra que ele fez a purificação dos pecados, e acima de tudo ele é rei, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse texto de Hebreus, do versículo 1 até o versículo de número 3, ele nos mostra essa verdade sobre a pessoa de Jesus, e ele vai enfatizar claramente que nestes últimos dias Deus nos fala através do seu Filho, que é Jesus, e ele apresenta essa superioridade de Cristo, como já falamos, mas é muito interessante, se você pense bem, um judeu lá daquela época do primeiro século, ouvindo essas palavras, ouvindo falar da superioridade, ouvindo falar dessa excelência, dessa grandeza, de tudo isso que Jesus fez, de tudo isso que ele realizou, e de repente aquele judeu poderia perguntar e dizer: mas como você pode me provar que ele é tudo isso que você está falando? Como você pode me provar que ele realmente é superior, que ele realmente é excelente, ele é superior a todos? É isso que agora o autor da carta aos Hebreus, a partir do versículo de número 4, ele vai responder. E a partir do versículo número 4, diz assim a palavra do Senhor: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça, odiastes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então agora o autor da epístola aos Hebreus, ele vai enfatizar, continuar descrevendo essa superioridade de Cristo. Se no versículo 1 ele diz que Jesus, ele é superior, ele é mais importante
do que os profetas. Ele vai agora introduzir, a partir do versículo de número 4, um novo tema, um novo assunto, que é sobre os anjos. Ele vai dizer que Jesus, ele tornou-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Por que será que há uma preocupação do escritor de mostrar que Jesus, ele é superior aos anjos? Teve algum tempo que no Brasil ficou uma loucura sobre anjos, né? E a maioria das músicas falava sobre anjos. Teve uma música muito famosa que foi cantada muito, que dizia: tem anjos voando neste lugar. E cantou muito essa música. Então foi um tempo que todas as músicas, praticamente, grande parte das músicas, elas tinham uma linguagem voltada para os anjos. Houve quase que uma adoração, vamos dizer, aos anjos. E nessa época, quando o escritor está escrevendo essa carta, ele está lidando com um problema também, que esse problema ele está relacionado com a questão dos anjos. Por quê? Naquela época, havia, como hoje também existe, muitas seitas, que elas estão aí batendo na porta das pessoas, tentando, com seus argumentos, seduzir as pessoas e enganar aqueles que são incautos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Porque quando nós temos uma experiência de transformação de vida, de conhecimento da palavra de Deus, nós pensamos diferente. E até nós falamos a semana passada, a nossa compreensão sobre Jesus, ela é determinante em nossa vida. Ele não é um profeta, como alguns dizem, ou um Deus menor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, naquela época, havia alguns segmentos religiosos que tinham suas ideias, seus pensamentos em relação à questão dos anjos, e também suas definições sobre o futuro Messias que estava para vir. Havia um grupo chamado os essênios. Esse grupo, por exemplo, eles ensinavam que haveria um profeta, que ele viria, e esse profeta, ele seria, vamos dizer, um Messias. Ele ia dar cumprimento àquelas profecias que os profetas falaram. Então esse grupo esperava um Messias que ia cumprir as profecias que Isaías falou, que Ezequiel falou, que outros profetas falaram. Então eles esperavam um Messias assim, mas eles esperavam outro Messias também, que esse outro Messias, ele era da linhagem de Arão. Eles esperavam esse Messias, e esperavam um outro Messias, que era da linhagem real de Davi. Então essa seita do primeiro século, eles esperavam, na verdade, 3 Messias, que eles viriam para cumprir essas profecias. Cada um desses Messias, eles tinham uma função. Uma era revitalizar a religião de Israel, outra era o governo e a sociedade de Israel, e acima desses 3 Messias, havia a crença de que Miguel, o arcanjo Miguel, ele estaria na frente para governar a restauração de Israel. Então Miguel era uma figura importantíssima dentro desse pensamento para essa seita essênica dessa época. Quem sabe, vamos dizer, o autor, tendo em mente essa exaltação à figura de Miguel, ou até mesmo a figura dos anjos, porque os judeus, eles tinham uma crença muito forte nos anjos, ao ponto que eles diziam que a lei, ela foi
foi dada por anjos, era algo glorioso. Jamais, nenhuma revelação, ela seria maior do que a revelação da lei, porque foi dada por miríades e miríades de anjos, e Paulo confirma isso em Gálatas, e em Deuteronômio também, acho que é Deuteronômio capítulo 32, tem essa ideia. Então o autor dessa carta, ele agora vai argumentar, ele vai mostrar que Jesus ele é o Messias, que ele cumpriu as profecias lá do Antigo Testamento, que ele é o Filho de Deus, e que ele, no entanto, ele é maior, ele é superior aos anjos. Não existe nenhum anjo que esteja em pé de igualdade com Jesus. Ele é superior a todos os anjos. E ele vai pegar agora argumentos. Esse texto que nós lemos aí, principalmente a partir do versículo de número 5, se você observar, o escritor, ele está fazendo citações do Antigo Testamento. Então, a pessoa que escreveu o livro de Hebreus era uma pessoa que conhecia profundamente as Escrituras. Para você ter ideia, nesses 10 versículos, do versículo 4 até o versículo 14, ele vai citar, vai fazer 7 citações do Antigo Testamento. Ele vai pegar 7 textos do Antigo Testamento. Esses textos, 5 desses textos são dos Salmos, um deles é dos profetas maiores e o outro é lá do Pentateuco. Então, mostrando como esse escritor ele conhecia as Escrituras. E isso é um princípio para nós, um princípio que nós devemos e que nós precisamos conhecer a Escritura. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, a partir dessas 7 citações, ele vai mostrar a superioridade de Jesus. Que o Senhor que nós servimos, ele é superior aos anjos, ele é superior a todas as coisas. E ele sendo superior, ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar a sua história. Ele pode nos dar a paz. Ele pode mudar o nosso coração. Ele pode mudar o nosso destino, porque ele está acima de todas as coisas. Quantas pessoas que nesses dias elas vivem confusas, perdidas, de um lugar para o outro, sem esperança, sem paz, sem alegria, pensando que vão encontrar, vamos dizer, a verdadeira paz, a verdadeira alegria nas coisas dessa vida, quando na verdade a resposta para os dilemas do homem, a resposta para os conflitos humanos, a resposta para o nosso desespero está na pessoa de Jesus. Ele é central. A carta aos Hebreus vai falar dessa centralidade da pessoa de Jesus. E agora aqui ele vai nos mostrar essa superioridade em relação aos anjos. Por que Jesus é superior aos anjos? Primeiro, ele é superior aos anjos porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Versículo 4 e 5 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então veja que o autor, o escritor aqui, ele apresenta e ele nos mostra que Jesus ele é superior aos anjos, primeiro porque ele é o Filho de Deus. Você vai perceber que lá no Antigo Testamento, os anjos, eles eram chamados de filhos de Deus. Se você vê Jó, capítulo 1, alguns outros textos de Jó, vai nos apresentar os anjos como filhos de Deus. No Novo Testamento,
os crentes também são chamados de filho de Deus, ele é o filho de Deus, porém, a única pessoa que é chamada o filho de Deus é Jesus. Inclusive, quando o anjo ele é enviado até Maria, ele fala que aquele menino que vai nascer, ele será chamado filho do Altíssimo. Então Jesus ele é superior aos anjos, porque ele é o Filho de Deus. Ele é diferente de todos. E essa expressão, se você olhar essa expressão, esse título, Filho de Deus, chamar alguém Filho de Deus para o judeu naquela época, era chamar de Deus. Ninguém poderia dizer, eu sou filho de Deus. Se você olhar em João capítulo 5, o versículo 18, diz assim: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Aí ele vai explicar por que os judeus queriam matá-lo. Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, ser filho de Deus era ser igual a Deus. E a única pessoa que tem a mesma essência de Deus, que era igual a Deus, que tem a mesma natureza de Deus, essa pessoa se chama Jesus. Então, por esta razão, ele é superior aos anjos, porque ele é o Filho de Deus. Ele tem a mesma natureza e a mesma essência que o Pai ele tem. O texto vai dizer que ele foi declarado: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não quer dizer, essa expressão eu hoje te gerei, Paulo vai associar com a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscita. Não quer dizer que Jesus não existia antes, porque ele já existia. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, já nos fala isso. Então ele é o Filho de Deus, ele é superior aos anjos, porque ele é o Filho de Deus. A segunda razão porque Jesus era superior aos anjos, e é superior aos anjos, é porque os anjos o adoram e o servem. Os anjos o adoram e o servem. Jesus, ele é o Criador. Ele é Deus. Como Deus, ele deve ser adorado. E aí o versículo 6 e 7 vai dizer: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Então você observa aqui que os anjos, eles adoram e eles servem ao Senhor. Eles adoram e eles servem ao Senhor. Quando Jesus ele nasce, o nascimento de Jesus foi anunciado por anjos. Nós vamos ter os anjos durante o seu nascimento. Nós vamos ter quando ele é tentado lá no deserto. Diz a palavra que depois que Satanás se ausentou, os anjos de Deus vieram e o serviram. Nós percebemos nisto a superioridade. Então os anjos, eles não estão em pé de igualdade com Jesus. Eles não são igual a Jesus, porque eles estão aqui, eles existem, estão diante do trono de Deus, porque o texto vai dizer depois que Jesus ele está sentado em um trono, e diante desse trono milhares e milhares de anjos o adoram. Milhares e milhares de anjos estão a serviço, estão às ordens de Jesus. Então os anjos existem com esse propósito de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. Claro que nós vamos ver depois que eles também têm uma missão de servir aqueles que servem a Deus. Então o autor aqui,
ele está desconstruindo a ideia de que os anjos, que havia naquela época, que os anjos estavam de uma relação grandiosa, em pé de igualdade com Jesus. Ele está dizendo, não, os anjos, eles são criaturas, eles existem para servir, para adorar. Jesus é o Criador, os anjos servem a Ele, Jesus é o Filho de Deus, e tudo isso está onde? Na palavra, está na revelação de Deus, está na palavra de Deus, e ele está citando textos do Antigo Testamento. Você pode ver que, como nós falamos, está recheados de textos do Antigo Testamento, as ideias que o texto bíblico nos apresenta. Então, a terceira ideia que ele mostra que Jesus é superior aos anjos, é que Jesus, ele reina eternamente. Ele reina para sempre. O versículo 8 e 9 diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Se você olhar, essa é uma citação lá do Salmo 45, que o salmista, ele está citando aqui. Ele vai dizer, mais do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. É muito interessante, e fica bem claro aqui, que Jesus, ele reina para todo sempre. Ele é rei, ele é Senhor, ele está acima de todas as circunstâncias terrestres, ele já reina, e ele terá um reino vindouro. E a questão é, se Jesus, ele é rei, ele é Senhor, o trono dele subsiste para sempre, será que ele está reinando em nosso coração? Será que ele está reinando em nossa vida? Será que nós já entregamos a direção da nossa vida, a direção do nosso coração? Nós já falamos, Senhor, guia a minha vida, conduz a minha vida, direciona a minha vida, porque às vezes nós vivemos, irmãos, como se parece que Deus não existisse às vezes. A nossa boca às vezes fala uma coisa, mas lá dentro do nosso coração é um coração incrédulo, é um coração que não crê na palavra, é um coração que não está aberto para a palavra. E Jesus, ele é o rei, ele é o Senhor, ele quer entrar na nossa história, ele quer entrar na nossa vida, ele quer tomar conta do nosso coração, ele quer estabelecer a autoridade dele sobre nós, ele quer nos conduzir pelos seus caminhos, ele quer estar na direção e no controle da nossa vida. Mas para isso nós precisamos abrir mão do controle da nossa vida, abrir mão para que ele seja rei em nosso coração, para que ele seja Senhor em nossa vida, Senhor em nossa história, que ele venha conduzir a nossa vida. Então o autor está mostrando que Jesus, ele é Deus e que ele reina. Os anjos são simplesmente, se você olhar no versículo antes, ele vai dizer que dos anjos faz ventos, dos seus ministros labaredas e fogo. Ele que usa essas criaturas criadas. Mas, no entanto, acerca do Filho, ele é rei. Ele está reinando sobre todas as coisas. Ele tem o comando de todas as coisas. Ele controla
todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que fez e que faz todas as coisas. E aí o autor continua mostrando e apresentando esta superioridade. Ele é o Filho de Deus. Os anjos servem e o adoram. Ele é Deus e ele reina eternamente. Mas o texto vai dizer que ele também é superior aos anjos, porque ele é o eterno Criador do céu e da terra. Aqueles mesmos anjos que o adoram, que são seres poderosíssimos também, foram criados por ele. Ele é o Criador. Olha aí o versículo 10 e 12. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Agora veja o contraste que ele faz entre aquilo que ele criou e o Criador. Se você olhar, você vai perceber, na verdade ele está fazendo aqui mais uma citação do Salmo 102, é o Salmo 102, versículo 25 ao 27, que o autor aos Hebreus está citando. Ele diz, tu, Senhor, no princípio. Ele está voltando lá na criação. Então lá na criação, quem que estava lá? Jesus, o Filho de Deus. Ele estava lá. E diz, no princípio fundastes a terra. Foi o Senhor que criou a terra, que fez com que a terra existisse. Aí diz, os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão. Então ele está dizendo, olha, a criação, a criatura, já traz consigo essa característica da deterioração. Por isso que nós vamos ficando velhos, vamos envelhecendo, por isso que a vida passa, por isso que essa vida aqui, ela é breve, ela é passageira. E dentro dessa vida breve e passageira, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocarmos no nosso Salvador. E colocarmos no Criador de todas as coisas. E colocarmos em Jesus. E colocarmos no Filho de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que foi criado vai passar. Toda a criação, ela é transitória. Mas o Criador, aí ele vai dizer, mas tu. Esse tu se refere ao Senhor, que este Senhor, que é Deus, é Jesus. Que foi o que estava lá no princípio, que foi o que fundou a terra, que criou os céus. Ele diz, olha, mas tu permanecerás. Não há mudança em Deus. Você vai ver que depois o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele não muda. Que coisa extraordinária isso, que princípio. Irmãos, às vezes nós podemos ler um texto desse, pensando apenas uma doutrina da pessoa do Filho de Deus, sem ter nada a ver com a gente. Mas não tem como. Eu tenho que olhar para um texto desse e quando diz que ele permanece para sempre, eu tenho que olhar e perceber que eu tenho um Deus que as suas promessas não mudam, que a sua palavra não muda. Isso, irmãos, no meio da nossa dor, no meio do desespero, no meio da aflição, no meio da angústia, isso nos dá esperança. Porque às vezes nós podemos deixar Deus de lado. Às vezes nós podemos deixar a casa do pai como aquele filho pródigo, que quis a bênção do pai e foi embora. Às vezes nós podemos
perdeu o prazer em Deus, perdeu o prazer na casa de Deus, perdeu o prazer na palavra de Deus, perdeu o prazer das coisas de Deus, não tem interesse nas coisas de Deus, porém Deus não muda. Mesmo eu ou você não querendo Deus, mesmo eu ou você não buscando a Deus, mesmo eu e você às vezes tendo um coração indiferente às coisas de Deus, Ele permanece o mesmo. Ele permanece esperando que você se arrependa. Ele permanece esperando que você abra o seu coração e você convide para Ele entrar, e você convide para Ele ser o Senhor da sua vida. Ele permanece sendo o mesmo, Ele não vai mudar. A promessa dEle, a palavra dEle permanece para sempre. Já pensou se nós servíssemos a um Deus que muda? Que hoje Ele diz, olha, eu vou te abençoar, aí amanhã você falha, você pisa na bola e diz, eu não vou te abençoar mais não, não estou mais com você não. Você não é mais meu filho. Já pensou? Que dilema, que difícil seria. Mas nós temos um Deus que Ele é acolhedor, que Ele está pronto a nos abraçar, que Ele está pronto a nos perdoar, que Ele está pronto a nos dar uma nova chance de recomeçar uma vida com Ele, uma vida diferente, uma história diferente, que Ele está pronto a dizer, olha, eu tenho paz para o seu coração, eu tenho esperança para você, eu tenho um futuro para você, eu tenho coisas novas para você, olha, eu permaneço o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele Deus que você serviu, que você viveu intensamente na presença dEle, que você adorou, que você celebrou, é o mesmo, Ele não mudou. Nós é que às vezes tomamos caminhos diferentes, que tomamos rumos diferentes, direções diferentes, mas Jesus Ele continua sendo o Todo-Poderoso e que no meio das nossas provações Ele pode trazer conforto para a nossa alma. Você olhar para um Deus que fez os céus, que fez a terra, aí você coloca os seus problemas diante dele e faz uma comparação. Não é nada, não é nada diante da grandeza do nosso Deus. Então o autor vai dizer, não, Jesus Ele é superior aos anjos, Ele é superior porque Ele é Deus e Ele reina eternamente, para sempre, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Aí ele vai terminar com um argumento, dizendo que Jesus é superior aos anjos, primeiro porque Ele está sentado à direita de Deus, enquanto os anjos são enviados para servir aos santos. Se você olhar o versículo 13 e 14, ele diz, olha, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Qual é o anjo, por mais grandioso, mais próximo que esteja de Deus, tem o direito de sentar à direita de Deus? Nenhum deles. Somente Jesus, que assentou-se à direita de Deus. Os anjos são espíritos ministradores. Eles servem. Os anjos, uma das missões dos anjos é justamente servir a igreja, servir a mim e servir a você. O Senhor, Ele envia anjos para nos guardar, para nos proteger. A Bíblia fala que são espíritos ministradores, que eles existem para ministrar em nossa vida. Não, pode falar.
Na verdade, eu diria que não é que nós temos um anjo. Existe uma crença de que nós temos um anjo. Porque todos os anjos, eles estão para nos servir. Quer dizer, não tem um anjo que cuida só de mim. Existe uma crença popular que crê nisso. Mas, biblicamente, todos os anjos, eles estão para ministrar. São servos para ministrar em nossa vida. Deus envia. Porque até algumas pessoas caíram nessa ideia de, mas eu tenho um anjo, que esse anjo cuida de mim, e ele fica... Aquele anjo, ele ficou, idolatrando aquele anjo. Uma vez eu estive num lugar que tinha um pregador que falava que tinha um anjo, o anjo falava com ele, e o anjo dizia o que pregava e o que não pregava. E falei, gente, isso aí é um perigo. É um perigo. Nós somos guiados por Jesus. Quem nos orienta é Jesus, quem nos direciona é Jesus, é o Espírito Santo. Os anjos são criaturas. Eu não posso me encantar com os anjos, eu tenho que estar encantado com a pessoa de Jesus, eu tenho que estar maravilhado com a pessoa de Jesus, eu tenho que adorar a pessoa de Jesus. Então nós temos, mas cadê são umas crendices que existem, não é? Então nós temos que entender isso, que o nosso Salvador, aquele que está assentado à direita, na majestade, nas alturas, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, e que esses anjos estão aqui para nos servir. São anjos poderosíssimos. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que existem coisas extraordinárias que os anjos, eles realizaram. Você vai ver anjos, só um anjo, ele matou 185 mil soldados em uma noite, só um anjo. Mas o poder não estava nele, foi naquele que o criou. Então são apenas servos, Agora o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele é Deus. Então esse texto aqui, a ideia do escritor é mostrar essa beleza de Jesus, essa grandeza de Jesus. Eu diria que o texto central é o versículo 4, que diz que Ele se tornou superior aos anjos e herdou um mais excelente nome do que deles. O nome aqui é o Filho de Deus. E você sabe que na Bíblia a expressão nome, ela fala de caráter. O nome fala da natureza da pessoa. Se ele é filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. Então, olhando, irmãos, para esse texto aqui, nós encontrando essa superioridade, dizendo que Jesus é superior a profetas, superior a anjos, e o autor apresenta as razões porque Jesus, Ele é superior. Então nessa noite eu quero, vamos dizer, concluir essa reflexão, dizendo que você pode confiar em Jesus. Você pode confiar nele. Você pode entregar seus conflitos. Você pode entregar suas desilusões. Você pode deixar aos pés dele as suas dores, as suas aflições, os seus medos, seus traumas, seus questionamentos interiores. Aquilo que aflige tanto a sua alma, que inquieta tanto a sua alma. Que quantas pessoas inquietas, irmãos. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que a felicidade dela, a alegria dela está, se ela conquistar isso, se conquistar aquilo outro, a dizer, e se eu tiver mais um carro eu vou ser mais feliz, e se eu ganhar mais eu vou ser mais feliz, e se eu tiver mais, e mais, e mais, e essas pessoas vão adquirindo mais e mais, e aí elas olham para dentro delas, e lá dentro delas existe um vazio tão grande, existe um abismo
tão grande no coração dessas pessoas. Por quê? Porque falta Jesus. Porque Ele é Deus. Somente Ele pode preencher o seu coração. Somente Ele pode mudar a sua vida. Esse Jesus extraordinário que o texto antes vai dizer que Ele perdoa, purifica os nossos pecados. Além dele limpar, dele mudar, Ele limpa o nosso coração. Ele é um sacerdote que purifica, que fez expiação por nós. Nós vamos ver depois, mais para frente, essa missão de Jesus como sacerdote, o que Ele fez, o que Ele realizou por nós. Então não importa a falha que você cometeu, o seu pecado, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então eu posso correr para Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Ele é Deus, Ele é Senhor. Todos os anjos se prostram diante dEle e o adoram e o servem, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor, porque Ele não muda, Ele permanece, é o mesmo para sempre. Então eu preciso conhecer esse Senhor, o meu Salvador. Então, capítulo 1 de Hebreus, nós temos que ter isso em mente. Jesus é superior, a revelação superior de Deus. Ele é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos, e o autor apresentou todas essas argumentações. Então, ele é superior aos profetas, Ele é superior aos anjos. Depois nós vamos perceber que Ele é superior a Moisés, Ele é superior à lei, Ele é superior a Arão, Ele é superior a todas as coisas. Amém? Então que essa palavra fique no seu coração, essa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar, vamos ter um momento de oração. Você que precisa de oração essa noite, que precisa de um milagre na sua vida, que precisa da bênção do Senhor, nós vamos estar abençoando, declarando a graça do Senhor. Vamos estar orando também pelos pedidos de oração, né? Colocando diante do Senhor. A irmã Fátima também. Pode visitar. Vamos, o caderno de oração está aqui.